Deixa eu aproveitar então, vou dar as boas-vindas a Adalberto Piotto. Muito boa noite. Enquanto a gente restabelece conexão com o Alexandre Piotto, essa informação, essa manifestação da PGR, a gente inclusive exibiu um trecho na tela do que disse Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, se manifestando então pela manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Paula, boa noite, Branca, boa noite, Augusto, o Alexandre já daqui a pouco está conosco, Ana. O Supremo e a PGR é uma extensão do Supremo nesse momento, o que é lamentável dizer isso, que deveria ser completamente independente. Não demonstra isso. Aliás, foi um esforço gigantesco dos promotores, do Ministério Público, que foi brindado na Constituição para que houvesse um Ministério Público independente. Agora, essas atuações do Gonet colocam simplesmente tudo abaixo. O que nós estamos vendo aqui é uma perseguição. Porque o procurador, por exemplo, não considera o que neste momento da política do Brasil deveria considerar. Eu não estou nem falando do estado de saúde do Bolsonaro, que já é crítico, já é um caso gravíssimo há muito tempo. É a questão de dar o mesmo tratamento que está sendo dado, por exemplo, ao Fernando Collor. Esta é a questão. Além do que, não adianta dizer que ele tem toda a assistência lá. Mas politicamente tem valor essas informações, ou seja, a questão de tratamento isonômico, todos são iguais perante a lei, ou seja, se eu concedo esse benefício a um ex-presidente, no caso do Fernando Collor, e eu não estou sugerindo que deva retirar esse benefício do Fernando Collor, eu estou dizendo que esse é o entendimento que a justiça deu lá atrás. E deu a outras pessoas com crimes muito mais graves do que o do Bolsonaro, porque convenhamos, o julgamento do Bolsonaro foi o que foi, Todos sabemos como se deu. Vale lembrar do voto do ministro Fux, e acho que aquilo é o resumo dos abusos e absurdos do Supremo Tribunal Federal. Foi julgado numa corte que não deveria, uma corte equivocada, errada, enfim, ilegal. Bom, foi tudo errado. Ainda assim, condenado, dá-se um tratamento a ele diferenciado para baixo, ou seja, com todo o preconceito que se podia permitir, com um ar de perseguição. O Supremo não vai desistir disso. A PGR é só uma extensão do Supremo, é um apêndice do Supremo que continua fazendo o jogo do Supremo Tribunal Federal de manter essa perseguição. Está na cara que deveria estar em casa, que deveria ter tratamento em casa. Por isonomia, por lógica, por estado de saúde, e tem 10 motivos. Não, todos são ignorados e ele fica nesse jurídico de que, olha, aqui não vejo nenhuma razão para mudar, então não tem um motivo para mudança, enfim. É o Supremo só mantendo a perseguição, não tem nada de justiça ou técnica jurídica aplicada aí, muito menos a isonomia que está na cara, joga na cara, mas enfim, eles ignoram a Constituição, por que não ignorar a isonomia? Não muda nada para eles, Só trazendo o caso do ex-presidente Fernando Collor, ele alegou apneia do sono, transtorno bipolar e doença de Parkinson, e hoje, então, cumpre pena em casa, na cobertura em Alagoas. Fala sem diminuir em nada a gravidade do caso, que obviamente eu não sou médico e não incorreria nesse risco aqui. Mas eu tenho um caso de um ex-presidente que foi esfaqueado numa tentativa de assassinato, passou os 4 anos no poder, com uma série de cirurgias, aliás, acumula não sei quantas cirurgias, eu confesso, já perdi conta, teve agravamento da doença, convenhamos que isso merece, no mínimo, uma atenção. Claro, e o próprio laudo realizado pela Polícia Federal listou 7 doenças crônicas do ex-presidente Jair Bolsonaro: hipertensão arterial, síndrome da apneia do sono, obesidade clínica, aterosclerose sistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, queratose actínica, que são lesões na pele, e aderências intraabdominais. Isso consta no laudo que foi realizado pelos médicos da Polícia Federal. Deixa eu dar as boas-vindas, Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, mestre Augusto, mestre Alexandre. Boa noite, Branca, querida. Boa noite à nossa audiência. Paula, há quanto tempo nós estamos falando aqui, que o presidente Bolsonaro ele está sob tortura? Não dá para a gente ficar escolhendo as palavras e não, é um problema jurídico, é um problema... Não, o problema é que, e hoje, a outrora grande mídia resolveu acordar para o problema que nós estamos alertando desde 2019, é a politização do Supremo, é a politização de ministros que têm a função de juízes em casos constitucionais, portanto, esses juízes se tornaram políticos,
se tornaram militantes, se tornaram ativistas, e agora, infelizmente, a PGR foi nessa leva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso aqui dos Estados Unidos, da Suprema Corte Americana, Donald Trump, o sistema de freios e contrapesos funcionando, inclusive mostrando que até indicados do presidente Donald Trump disseram não, vamos ter que parar um pouco por aqui, ou seja, mas no Brasil nós não temos mais freios e contrapesos, nós não temos a PGR como PGR, nós não temos mais o Ministério Público como Ministério Público, até parte da Polícia Federal hoje não é Polícia Federal, é um puxadinho, né, do Flávio Dino, do Lewandowski, do Lula, e infelizmente a corte mais importante do país, que deveria dar o exemplo, não passa de uma corte política e ativista hoje. Agora sim, deixa eu dar as boas-vindas novamente, Alexandre Garcia. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Augusto, Piotr, coisa boa estar com vocês. Ô, Piotr, o microfone que me traiu acabou deixando que você falasse tudo que eu ia dizer. Restou pouco para acrescentar, porque eu ia fazer comparação com Collor, né? Fazendo a ressalva de que eu não quero que Collor volte à prisão, né? Mas é tratamento isonômico que precisa. Os dois têm mais ou menos a mesma idade, ambos são septuagenários. Só que Bolsonaro tem muito mais doença que Collor, a começar pela facada que quase o matou, né? E tem outra questão também, que está muito claro para qualquer pessoa nesse país. A incompatibilidade do juiz relator com o réu, ou com o condenado, né? A incompatibilidade do juiz executor, que é o mesmo, com o encarcerado. Um não gosta do outro. Então não tem como haver julgamento justo entre essas duas pessoas. Mas o Supremo nada fez, né? É o mesmo Supremo, convém lembrar, que deu 10-1, dizendo que é constitucional o inquérito do fim do mundo que Toffoli abriu e entregou para Moraes, e que é que é o eixo de toda essa estripulia no devido processo legal no Brasil. Aliás, inquérito do fim do mundo é uma palavra, é uma frase, um termo que foi criado pelo ministro, que foi o voto divergência, o único voto, depois se aposentou, Marco Aurélio Mello. Então é isso que a gente está vendo. Eu vi aí que nem as cartas estão sob censura. Meu Deus, é perseguição, como vocês disseram. Vingança, antipatia. Eu não gosto da cara do Bolsonaro, pronto, não adiantou o Temer querer intervir lá, acho que foi no último ano de governo, né? Houve lá um encontro dos dois, não adiantou nada. O juiz não pode ter ódio, rancor, raiva, não pode desgostar da pessoa que está sob sua jurisdição, ou ele tem que se declarar impedido, né? Só que isso não aconteceu e não acontece nesse país. Às vezes tem que tirar o relator, né, como aconteceu com o Toffoli, que chegou a um ponto que transbordou o cálice, né, e os outros ministros parece que estão começando a perceber o extremo desgaste, o supremo desgaste que está sofrendo o STF. Augusto, a gente lembra que Jair Bolsonaro está preso, né, desde o dia 22 de novembro. Aliás, estava em prisão domiciliar, mas se recolheu aí a primeira superintendência da Polícia Federal em 22 de novembro do ano passado e em janeiro teve essa transferência para a Papudinha, para o 19º Batalhão da Polícia Federal em Brasília. E, claro, a defesa tem insistido para que ele cumpra a pena domiciliar, a prisão humanitária, mas, mais uma vez, a PGR se manifesta de forma contrária. Bom, o Procurador-Geral da República foi indicado pelo Gilmar Mendes, né, ostensivamente. E é uma figura patética. Ele desmoraliza os promotores, e como foi lembrado pelo Piotr,
Ele desmoraliza um grupo enorme de profissionais que passaram anos lutando para que o Ministério Público agisse tivesse mais poderes e agisse com mais liberdade. Ele faz o que o Gilmar manda. E a comparação com o presidente Bolsonaro, com o presidente Collor e com o tratamento dispensado ao presidente Lula quando esteve preso, desmoraliza o Supremo e a Procuradoria-Geral. O Supremo ainda não entendeu que o Brasil mudou, que eles já não podem interferir em tudo, que a ditadura do judiciário já perdeu o gás e tem de entender que não terá autoridade moral para julgar ninguém, muito menos para deliberar aí sobre como deve sobreviver o presidente Bolsonaro, enquanto não julgar, enquanto não esclarecer o que fizeram os ministros envolvidos no caso Master. Tá? Quem deve explicações ao país é o Supremo. Eles têm de parar de olhar para o umbigo e olhar para as vísceras da instituição que estão apodrecendo. Eles acham que alguém ainda acredita na luta pela democracia brasileira? Sim. Ninguém é bobo. O brasileiro aprende. E a instituição importante, que é o Supremo Tribunal Federal, ela é vista pelos brasileiros com desprezo crescente. Ninguém confia no Supremo. E eles não percebem isso porque não se expõem a plateias que não sejam amestradas. Ficam lá fazendo festinhas entre eles, né? Já não tem mais as festas patrocinadas pelo Vorcaro. E o Brasil, quem é cobrado hoje é o Supremo. Quem está na berlinda é o Alexandre de Moraes, é o Toffoli. E eles fingem que nada aconteceu. Mudaram o relator por quê? Porque era uma piada indecente demais a continuação do Toffoli na relatoria de um caso que o envolve diretamente. Ele recebeu dinheiro do Master. E isso precisa ser esclarecido. E para isso, o Procurador-Geral da República nem olha, porque é covarde.